Olá, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam bem aí. Sou Fabiano Nagamatsu e vocês estão entrando aí. Vamos, então, aqui interagindo. Peço que aqueles que quiserem perguntar, se apresentar também, fiquem à vontade para colocar no chat, tá? Mas vamos começar aqui já. Tem alguém aqui, de que faculdade que você faz parte? Pode colocar no chat ali, por favor, para a gente ir até interagindo. Vamos lá? Coloque no chat que eu estou visualizando. Estamos tendo a entrada de participantes aí. Bom, já um grande número de participantes. Legal. Hoje nós vamos falar bastante, então, sobre investimento em startups. Pessoal. Então, vocês que estão entrando, por favor, coloquem de onde vocês são, qual instituição ou qual instituição você, né, da qual você estudou. Oi, Fabiano, Oi, o chat tá fechado, tá? tá fechado? É, Deixa eu só verificar aqui. Deixa eu liberar aqui. Bom, aqui, Rodrigo, aqui está como liberado. eu vou testar aqui, um segundo, seu Fabiano. Ok. Enquanto isso, Fabiano, o pessoal tá colocando no Q&A, tá bom? Ok, eu estou visualizando Lucas, aqui. ô Lucas, dá um help aqui. Ele tá só para painelistas mesmo. Tá. Aqui Vou ver. está everyone. Tô checando aqui, tá bom? Ah, everyone. Bom, enquanto isso, Acho que agora ah, foi. foi? Eu acho que sim. Vamos lá, vamos ver. Pessoal, testem aí lá no chat. Quem puder colocar ali, então, de onde você tá assistindo, qual que é a instituição que você representa, da qual você estuda ou estudou. Fiquem à vontade, pessoal. Agora sim, Fabiano, agora tá Tá? funcionando o Ok, everyone. vamos lá então. Vamos aguardar, tem mais gente entrando aí. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar então sobre investimento em startups. Trago aqui brevemente alguns pontos que nós vamos trabalhar sobre, né? Eu acredito que muitos de vocês, talvez na instituição onde vocês estudam, tenham uma startup ou estão desenvolvendo uma startup, talvez seja a partir do próprio TCC. Então, vejo que vocês já colocaram aqui. Vamos lá, deixa eu interagir com o pessoal aqui. O Pedro Henrique, da PUC Minas, Luiz Felipe, da UNIT, Liliana, a Univates, a Unicarioca, aqui a Natália, Guilherme. Bom, legal, pessoal aí, Giovana. Ela está falando que está fechado ainda, né? PUC Minas, o Guilherme ali. Vamos lá, Maria Clara. Diz que está fechado ainda. Pessoal, testem ali, por favor, pessoal, porque para cá a gente liberou tudo aqui. Se vocês puderem. Liberou? Bom, deu um delay aí. Agora sim. Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade para perguntar, então, que vocês tiverem de dúvida aqui. Esses 40, 50 minutos que nós tivermos aqui vai ser um momento muito bom para que a gente possa interagir aqui. Deixo aberto aqui depois os meus contatos para que vocês possam, né, seja aí no seu projeto de startup, ou seja na startup que você já tenha, né, depois buscar
mentorias. Eu estou à disposição. Então, de novo, pessoal, para quem está chegando agora, eu sou Fabiano Nagamatsu. Tem bastante gente de Minas aí entrando, né? Legal. Sou Fabiano Nagamatsu, eu sou CEO da Austin Move, tá? Co-investidor, co-organizador do Angel Investor Club, colunista do startups.com.br, Startup, são duas colunas de referência aí na área de conteúdos de startup, de empreendedorismo e de Web3 de uma forma geral. Estou, né, ali conselheiro da Austin Games, que é um braço de games da nossa instituição, Austin Invest, nosso braço de investimento, e Austin Verse, que é na área de Web3. Além disso, nós ajudamos a fundar a Seime, que é um aplicativo, né? Se você tiver com problema, assim como eu, hoje eu tive muito problema no WhatsApp, nós podemos utilizar a Seime, tá? A Seime e a Seime Biz são ferramentas aí de comunicação, primeiro aplicativo de mensagem instantânea do Brasil. Inovativo Brasil, estou ali desde o começo, então é o maior programa de aceleração de startups da América Latina. Hoje já foram mais de 3.000 startups ali aceleradas, muitas delas foram para fora do país, no programa Startout. Então, nós temos aí o governo federal trabalhando bem, né, dando apoio a todo o empreendedorismo e a todos aqueles que precisam, né, de inovação. Confraria do Empreendedor e 011 são ali, então, as comunidades que eu faço parte daqui em São Paulo, tá, pessoal? Então, esse é o meu background aí no mercado de startups. Eu trabalho com startups há 12 anos, no processo de mentoria, aceleração e investimento. Hoje, nós temos a Austin Move, 25 startups investidas, e no meu portfólio pessoal tenho 12 startups investidas e faço parte de 3 conselhos. Ok? Então, para quem precisar, está aqui em cima aqui, a minha rede social, né? Fabiano Nagamatsu. Então, vocês precisarem, e eu vou deixar também um desafio para vocês no final. Tá? Então, você que terminou um curso superior, ou você que está terminando, você que quer melhorar na sua carreira depois, eu vou dar uma dica legal para vocês ali. Então, vamos lá. Para a gente falar sobre investimento em startup, nós temos que entender um pouquinho sobre uma parte muito importante que se chama valuation. Tá? Quantos daqui estão buscando investimento em startups, pessoal? Podem colocar no chat, por favor? Alguém, né, que tem uma startup ou um projeto de startup e está buscando investimento independente do seu momento, seja talvez ali no momento mais early stage ou ainda no pré-seed ou aquele que já está em operação? Tem alguém aqui já que tem startup, que está buscando algum tipo de investimento? Não? Vocês estão como... Ah lá, ó, o Luiz Felipe disse que está pensando uma ideia. Tá, beleza. Está no início do curso. O André, estou analisando um projeto de um amigo. Legal. Então, vamos lá. Essa apresentação, essa palestra que nós faremos aqui, ela servirá para quê? Tanto para você que está começando, para você que já tem algum negócio, talvez um negócio tradicional que queira transformar isso numa startup, dar uma escalabilidade. Então, definições de startup aqui, segundo o Eric Rice, tá? É um projeto ou uma empresa nascente com base em inovação tecnológica. Tem que ter inovação tecnológica. Por isso, quando nós falamos de startup, nós sempre, né, confundimos muito com a questão de aplicativos. Por quê? Porque tem uma inovação tecnológica e, de certa forma, ele faz uma escala, ele cria uma escalabilidade muito mais, ou uma exponencialidade. Então, isso proporciona, né, melhores ganhos, mais rápido. Tá? Então, eu saí do 0 ao 1 milhão rapidamente. Tá? Então, quando nós estamos falando aqui de investimento, nós precisamos entender qual que é o valor da sua startup, qual que é o valor do seu projeto. Não vou falar ainda, Luiz Felipe, aqui que você colocou, está pensando numa ideia, no valor da ideia, tá? Porque eu sou muito daquela do Ray Kroc, do Fome de Poder, dos irmãos McDonald's, que uma ideia não vale nada. A execução é tudo. Ou seja, quando eu falo execução é tudo, eu estou falando que quando eu coloco a prova no mercado, quando eu coloco de fato ali a validação, eu validei. Então, o importante sempre é validar. Validei, tem alguém que compra, alguém que usou e tem interesse de continuar usando o seu produto ou serviço? Essa é uma baita de uma validação.
tá? Então, por isso que nós sempre desenvolvemos o MVP no começo de uma startup. É um mínimo viável para que a gente possa ali ir testando e melhorando cada vez mais. Outro ponto, outra dica que eu deixo interessante para vocês: não se apaixone pelo projeto, pelo produto que vocês estão desenvolvendo, ok? Se apaixone pelo quê? Se apaixone pelo problema que você está tentando resolver ali, não pelo projeto, pelo produto que você está entregando. O produto ele vai passar, mas o problema ele sempre vai persistir e você sempre vai ter que buscar soluções, ok? Então vamos lá. Aqui eu deixo a primeira para vocês do nosso querido Assaf Neto, né? O Assaf Neto, então, ele tem um livro aqui, ele é um professor da USP, que fala sobre valuation, tá? Evidentemente que esse livro é mais voltado para empresas mais tradicionais, mas dá para ser adaptado também para as startups. E esse jogo de cintura no valuation passo lá no final dessa nossa palestra aqui. Então, nada mais é que analisar o valor de uma empresa, atribuir o valor econômico a um ativo, cabendo destacar as diferenças existentes entre os conceitos de valor e preço. Então, nós vamos falar muito aqui, não só de precificação, mas nós vamos falar de proposta de valor, ok? Tem uma certa diferença aí. Mas vamos lá. Então, prosseguindo aqui, nós temos o Warren Buffett, ele deixa claro também, um americano, olha que interessante, que o valor do negócio é parte arte e parte ciência. E aí eu destaco para vocês e no final vocês vão entender que eu acho, na minha opinião, que é mais arte do que ciência, ok? Fica para vocês também essa dica para que a gente possa ser provocado ao longo dessa palestra. Então vamos pensar uma empresa tradicional versus uma startup aqui. É um sonho, uma realidade isso aqui. Imagina aí, todo mundo que vai buscar um investimento, né? É o seu primeiro investimento de startup. Então, já deixo aqui para vocês um pouquinho da experiência que eu tenho desses 12 anos de startup, tá, pessoal? Entre empreendedor, sendo investidor e também mentor, tá? Olha que interessante. A maioria das pessoas, quando buscam um investimento em uma startup, elas pensam nesse sonho aqui, olha que legal, ó, eu começo lá no D0, né? Nos primeiros anos, primeiros anos da minha startup como projeto, ou como alguma coisa já validada, né? Captar 4 milhões de dólares e depois chegar no IPO acima de 74 bilhões. É um sonho isso aqui, dentro de um tempo, um time que ninguém vai ficar, né, colocando espeto ali, me apunhando para que eu possa entregar valor financeiro, para que eu não venha faturar rápido, para que, né? Então, isso aqui é um sonho, né? Vamos imaginar, em 10 anos eu tenho todo esse tempo para correr, eu tenho tempo para ser criativo, para ser inovador, para pensar estrategicamente, e ninguém ficar me cobrando como se eu tivesse investido em mim, como se eu fosse uma bolsa de valores. Esse é o melhor dos mundos, tá? Se a gente pensar taxa de crescimento, tá? O retorno do investimento anjo, beleza. Tá? Mas aí quando nós falamos de realidade, principalmente no Brasil, que tem disseminado bastante investimento em startups e tudo mais, porém nós ainda pensamos tradicionalmente, muitas das vezes nós pensamos nisso aqui, ó. Chega lá, 3 meses, ainda nós saímos do anjo ou talvez de uma aceleração, estamos num pré-seed, já recebemos investimento e o pessoal está nos cobrando. E aí? E aí, como que vocês vão alavancar? Cadê o faturamento? Quais são os indicadores financeiros? O que vocês já têm de cliente? Cadê a carteira de cliente? Qual que é o churn? Né? Eu falo isso porque eu fui avaliador Shark Tank nas 7 primeiras temporadas, né? Essa 8ª agora eu não participei, né, como avaliador, mas em todas nós éramos cobrados a cobrar do próprio candidato ali também vários números, pelo menos 7 indicadores das empresas. Só que muitas delas estavam começando, então não fazia muito sentido, assim como startup. Por isso nós falamos, projeto uma empresa nascente. Tá? Não faz muito sentido eu querer cobrar muitos indicadores se a gente não tem um track record, se a gente não validou ainda no mercado direito, ou a gente está em processo de validação. Então, quando nós falamos que isso aqui pode se tornar um pesadelo, é isso mesmo. É o que acontece na maioria, né, dos bons fundos aqui no Brasil.
tá? Tá no D0 nos primeiros meses, já recebeu investimento, já estou te cobrando. E aí? Daqui 3 anos, que é liquidação, que é um tempo curto para as startups no Brasil, imagina, né, lá nos Estados Unidos é de 5 a 10 anos a projeção. Aqui nós estamos falando assim, ó, o investidor anjo, em pouco tempo de investimento, ele já quer 100% de retorno. E já é uma cobrança excessiva ali, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí, outra dica que eu deixo para vocês que querem ou mentorar startups, ou que, né, estão acompanhando algumas startups para aprender, estão também ali, talvez, desenvolvendo a sua ideia, como o Luiz Felipe, estão, talvez, buscando, né, fazer o seu TCC, porque os meus primeiros TCCs como aluno, lá no meu na minha graduação, na minha pós e depois no meu mestrado, foram startups, viraram startups. Para vocês terem uma ideia, a Tata Skeniek, lá, a mulher do Cocielo, né, foi minha aluna. Eu orientava TCCs só se virassem negócios. A Prove, que é a marca de roupa dela, virou um negócio, né? A primeira aprendiz, jovem aprendiz do programa de João Dória, aquele O Aprendiz, né? A Gabriela Gaspari foi minha aluna também, um TCC que nós desenvolvemos dentro da faculdade. Ela passou, hoje ela tem algumas empresas aí, inclusive sócias com grandes empresários. Então, só que tem todo um tempo de maturação. É um tempo que talvez o investidor brasileiro não espere tanto. Isso é muito importante. Pessoal, fiquem à vontade aqui, tá? Porque como eu não consigo visualizar o rosto de vocês aqui, né, a fotinho de vocês, fique à vontade para usar o chat, tá? Podem perguntar, pode me parar aqui, porque eu quero que a nossa aula, palestra aqui seja dinâmica, que vocês tragam insights também e as dores de vocês, ok? Então, isso aqui nós temos que tomar muito cuidado. Isso aqui é o que de fato acontece nos maiores fundos do Brasil aqui, tá? Não deveria. Nós temos que dar mais espaço ao empreendedor para que ele tenha criatividade. Mais time, é claro, não deixar ele não acomodado. Tá? Eu tenho uma frase que eu utilizo muito. Se tudo vai bem, algo pode estar errado. A gente tem que sair da zona de conforto. Tá? Tudo vai bem, né? Eu aprendi isso na teologia, né? Há 20 anos atrás. Né? Se você não tem nada de ataque, né? Você está do lado do diabo. Você está fazendo coisa errada. Então, a gente, de certa forma, nós temos que se mexer e sempre estar incomodado com o que nós vivenciamos. Queremos sempre mais, tá? Não pela ganância, mas pela forma de trabalhar, né? De inovar, de buscar contribuir mais com a economia. O Luiz Felipe aqui, algumas dicas como achar bons investidores. Boa! Isso aqui está no meio da apresentação, tá, Luiz Felipe? Continua aí que a gente já vai passar lá. E aqui nós temos, então, da Crunchbase, que é uma pesquisa muito famosa que tem a nível global de startups, e eles pegaram um extrato aqui de transações de startups, investimentos em startups de 2010 a 2020. 10 anos aqui de investimentos, tá? E aí nós temos aqui desde investimento anjo, que é aquele investimento, né? Depois do Love Money, né? Ou do investimento da família, de amigos, ou de bootstrapping, que é o recurso próprio nosso, né? As nossas economias, vem um investimento anjo. Só que o investimento anjo aqui, pré-seed e até o seed aqui, para os americanos, tá? É crowdfunding aqui também, geralmente é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Então, é o acumulado aqui. É como se nós estivéssemos falando em 119 mil transações aqui, em 10 anos aqui, desse grupo aqui, que basicamente é um investimento semente. É um investimento inicial para começar uma startup. Tá? E aí, depois da série A até, né, a série J aqui, que nós tivemos na pesquisa, aí sim já, né, cada um tem os seus valores ali, tá? E aí isso varia muito, né? Quando nós falamos de Brasil e quando nós falamos, por exemplo, Estados Unidos ou qualquer outro país desenvolvido, tá? Mas vamos lá. Nós temos aqui os investimentos acumulados, tá? Então partimos aqui dos 119 mil, que é o investimento inicial entre angel, investidor anjo, pré-seed, crowdfunding e seed. E depois nós temos ali, baixamos já para 28 mil, né? Baixamos aqui para 12, e assim vai baixando, vai diminuindo conforme a startup vai crescendo. Ou seja, crescimento em proposta de valor e financeiro, faturamento.
rentabilidade, lucratividade. Aí sim faz sentido aqui em cima desde a série A em diante, eu pegar e falar assim, ó, nós queremos os indicadores. Qual que é a taxa de churn, qual que é a taxa de LTV, qual que é o CAC, qual que... Então, aí sim faz sentido eu cobrar deles aqui com mais precisão, porque eles têm esses dados. Mas olha que interessante, ao longo desse tempo todo, olha quantos chegam à série J. Poucas transações, 8 nessa pesquisa. Né? Então, nós podemos entender que menos de 1% chega ao IPO. Menos de 1% da totalidade do que foi pesquisado aqui. Então, notem como que é difícil, não só no Brasil, mas fora também, das empresas elas continuarem um crescimento que nós chamamos de crescimento exponencial. E aí eu dito outro livro para vocês de organizações exponenciais de Salim Meio. Tá? Depois eu passo os meus contatos, vocês fiquem à vontade para chamar aqui, tá? Com relação a essas indicações. Como que a gente faz o nosso processo de fundraising? Tá? O fundraising é o processo de captação de recurso financeiro. Se você tem um projeto validado, se você já tem uma startup, um CNPJ, eu tenho uma empresa, Fabiano, uma ME, uma coisa, um MEI, mas eu quero transformar isso aqui numa startup. Como faço, Fabiano? Vamos lá, contem com as nossas mentorias. E aí eu quero buscar investimento de risco, que nós falamos. Qual que é o investimento de risco? É aquele de investidor anjo, de fundo, de VC, de Venture Capital, tá? E aí tem outra modalidade que agora, pós-pandemia, cresceu muito. E agora, esse ano, por exemplo, tem crescido muito mais, que é o CVC, Corporate Venture Capital, tá? Agora mesmo eu estava em reunião, conversando com o pessoal, e nós estávamos falando até sobre isso. Muitas corporações entraram investindo em startups. Esse é um investimento interessante para vocês, tá? Porque ele é direcionado e ele não é aquele que fica te cobrando, tá? Muitos resultados em pouco tempo, ok? Vamos lá, o André está perguntando aqui, na sua visão, o investidor brasileiro é mais focado na saída nas próximas rodadas e não na estruturação de solidificação da empresa de longo prazo? Matou a pau, André, é isso mesmo. Principalmente o investidor anjo, ele tem um time muito curto. Ele quer já, tipo, investir e falar assim, ó, bom, em quantas vezes você vai fazer? 2, 3, 5 vezes? Pô, é o momento que depois ele vai sair, tá? Então, geralmente, o investidor ou a massa do investidor brasileiro, ele é anjo. E aí ele quer sair depois de 2 anos e meio, mais ou menos, ele está pulando fora, tá? Existem fundos, VCs, né, Venture Capital, aí sim, né, chegam até 5 anos ou até 10 anos alguns fundos aqui. Mas eu sei que tem fundos com menos de 10 anos que provisionaram para 10, já com 6, 7 já estão fazendo seus exits, seus deals, saindo dos negócios, ok? Então não há uma solidez ali, como, por exemplo, a iCombinator, ou Plug and Play, que eu conheço o pessoal de lá, né? Então, é difícil a gente entender todo esse planejamento e correr todo esse risco. Talvez o brasileiro não seja tanto, né, aí o investidor, é uma crítica, né, construtiva, não seja tanto skin the game, né, com a pele ali no jogo. Tá, vamos lá, então, o Lucas aqui, né, queria criar um negócio na Solana Blockchain, já que eu já programo nele. Beleza, boa, legal. Mas está sendo difícil, sabe como está investimento? Beleza, mas hoje, ô Lucas, você não precisa de buscar investimento aqui no Brasil, tá? Hoje, com toda essa globalização, a gente pode buscar lá fora também. E aí eu te dou uma dica depois, no finalzinho, beleza? Sobre essa questão do seu blockchain aí, e é uma boa estrutura que você está escolhendo aí, tá? Solana Blockchain. Vamos lá, como que é o Fundrise, pessoal? Então, geralmente, quando nós falamos aqui, a maioria, quando começa a sua startup lá, né, com dinheiro de amigos, da família, né, eles começam no Vale da Morte, claro, no Vale da Morte, devendo mais do que, né, quer dizer, nem recebe, mas gasta, investe muito também. Então, muitos desses acham que estão ali, tipo, né, vão ser unicórnios. Sonhar todo mundo pode, é claro, mas tem que sonhar com o pé no chão. 70% falham antes do Product Market Fit. O que é o Product Market Fit? É você fazer um encaixe perfeito
com, né, é você falar assim, ó, esse produto ou serviço que eu estou oferecendo encaixa perfeito com a necessidade que o mercado está procurando, o mercado consumidor. Isso é o Product Market Fit. É eu falar assim, cara, eu validei e consegui encaixar perfeito. Isso aqui é um produto que saiu da necessidade, vai ser desejo agora do meu consumidor, do meu cliente. Tá? Então é isso o Product Market Fit. Só que aí a gente já fala, 70% falham, beleza. Ou seja, nem batem o break-even, ou seja, nem chegam aqui em cima né, acima do zero, da linha do zero. Ou seja, nem começam a faturar, já morrem, tá? Há quem diga que outras instituições falam que é um pouquinho mais é próximo de 90, tá? Eu fico com essa aqui porque essa aqui é global, tá? A gente não está pegando só situação brasileira. Aí depois 10% não avançam, tá? Elas continuam no early stage, na fase inicial, bem na fase inicial, e não avançam. 10% são liquidadas. Daquelas que recebem investimento, ó, eu quero fazer um deal, quero sair, quero um exit. Então, ali, ou elas acabam morrendo ali, ou elas tentam ir ainda no bootstrap e fazer algum outro tipo de captação, tá? Então, aí nós temos aí 90%, ou seja, 10% avançam aqui. E lembra que eu falei para você, menos de 1% chega aqui no IPO. Tá? Então, essa corrida aqui dentro do tempo não é tão rápido assim. Tá? Evidentemente que nós temos cases aqui, como o próprio Nubank, pô, lá começou lá em 2013, rapaz, e menos de 10 anos já é mais do que o Deca Unicórnio, né? Ou como que é isso, né? Não é só um unicórnio, o cara vale 10 vezes mais que um unicórnio. Como que eles conseguiram fazer isso? É claro, teve toda uma estratégia, não é qualquer tipo de empreendedor. Os 3 empreendedores vieram de bancos grandes, de fundos de investimento. Antes de montar, eles já tinham contato com grandes empresas como Techstars, como fundos americanos. Ou seja, teve todo um preparo. É aquela questão, né? A gente mira muito nos tombos que o empreendedor está caindo, mas a gente esquece, né? Ou melhor, mira muito, né? Na verdade, no sucesso do empreendedor. Pô, o cara é fantástico, tal, é fácil. Eu acho que é fácil fazer. Porque o fulano ali fez. Eu fiz carreira ali no Sebrae e eu via muito isso de um empreendedor falar: ó, vou montar ali na esquina uma casa de pastel porque o chinês ali está ganhando muito dinheiro. Mas a gente não sabe quantos tombos ele levou, o que ele fez para ele chegar naquele momento, né? Na pastelaria dele ali. Tá? Então é a mesma coisa. O brasileiro ele é muito disso. A gente tem que planejar bem. A gente tem que buscar, né, uma certa sustentabilidade. E aí eu vou outra dica para vocês. Anotem aí essas frases de efeito. Eu gosto para que a gente possa memorizar. Startup que precisa de muito dinheiro, ela não é sustentável. Tá? Olha que eu sou investidor, hein? Poderia conseguir boas startups aí, bons negócios, mas eu já recusei vários bons negócios de amigos que eu falei assim, não, você não precisa de investimento agora, eu vou te dar uma mentoria aqui, e depois de um ano, eles falaram assim, realmente, eu consegui sobreviver sem investimento, hoje o meu valuation é outro, é muito maior. Lá eu estava dando 300, eu estava pedindo 300 mil por 10%, hoje eu vou pegar 300 mil aqui, os mesmos 300 mil, eu vou dar 4%, 3%. Ou seja, o valuation cresceu. Olha que interessante. Então, startup que precisa muito de dinheiro não é sustentável. E aí, prosseguindo aqui, então, quais são os passos do Fundrise, tá? Entenda bem o seu negócio, isso é fato, tá? Porque tem muita gente que gosta de falar que é empreendedor, em série e tudo mais, mas, cara, pergunta alguma coisa do negócio, ele treme na base. Não porque ele é tímido, porque ele não tem uma boa oratória, mas porque ele não sabe as nuances do seu negócio. Tem que saber, skin the game, tem que estar com a pele no jogo ali. Saiba exatamente o que você quer com o investimento, tá? Então, quando você vai de frente com um investidor, pensa que você está indo à frente de um tubarão. Se você se agir como um sardinha, você vai ser engolido. Então, cuidado, tá? Monte a tese de investimento. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Quem escolhe quem escolhe são vocês. Vocês que escolhem um investidor e não um investidor que escolhe startup. Guardem isso também, tá? Vocês que escolhem um investidor e não o investidor que tem que escolher a startup. Tá? Por isso, eu sempre oriento, montem a sua tese de investimento. O que você quer? Olha, eu quero um investidor que invista em B2B,
Eu quero um investidor que goste de um modelo SaaS, né? A maioria, claro. Eu quero um investidor que invista em startups que talvez não estejam faturando. Opa, é o meu caso. Startups que sejam da área de blockchain, Web3. Opa, o Lucas tem um pezinho aí. Você entendeu? Então, eu monto as características que eu quero e eu vou buscar isso no mercado. E aí eu confronto com o quê? Com as teses de investimento dos fundos, dos investidores anjos. E aí eu vou ver qual que tem match. Se a maioria dos requisitos que eu coloquei, eles têm, pô, pode ser um casamento perfeito. Aí eu vou fazer uma apresentação. Não queime largada, tá? Não queira você aí ficar dando tiro em todo fundo. Tem muito investidor que fala isso. Ah, vai lá, muito mentor, dá tiro em todo lugar. Não, não faça isso, tá? Outra coisa, crie um funil de fundraise, tá? Então, um funil de fundraise, vou mostrar para vocês agora. E antes disso, crie um NDA, para que vocês possam apresentar. O NDA, no primeiro pitch, que é público, pitch deck, não precisa assinar nada, tá, pessoal? Não vai querer cobrar do investidor assinar uma apresentação que você pode fazer publicamente. Mas, se você for abrir a sua caixa preta, números, estratégia, o seu código-fonte, talvez o seu modelo de negócio tecnológico ali, aí sim, assina um NDA, beleza? Aí, um funil de exemplo, tá? Então, eu crio um funil ali e vou colocando lá, né? Qual que está pendente, aguardando resposta, o que eu já enviei de documento, né? Então, eu crio um funil simples ali. O que é importante isso? Eu vou analisando os KPIs e a parte financeira. Então, entender quais são as principais métricas, tá? Isso todo fundo pergunta, todo investidor pergunta. Os reports, tá? Então, outra coisa que é interessante, uma vez que eu talvez comecei um relacionamento com o fundo, não fui investido ainda, eu continuo mandando os reports, uma one page, tá? Tipo assim, ó, você não vai investir agora, mas você pensa em investir. Porque investidor sério não investe de uma hora para outra. Pô, vamos lá, eu já vou colocar dinheiro em vocês. Não. Investidor sério, ele quer acompanhar um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, o André, me manda os reportes aí, um one page com os principais indicadores, ou melhor, com as principais atualizações da sua startup. O que você evoluiu lá de 2 meses atrás que nós conversamos? Então é assim, tá? Esse investidor tem interesse de aprofundar com você, tá? Valuation rodada, saber como criar o seu valuation. Então, outro ponto interessante, os fundos, geralmente, os fundos VCs, eles já têm o seu modelo de valuation, de calcular o valuation. Então, você tem que meio que estar próximo do dele ali. Então, os fundos sérios, eles já colocam lá, talvez, a forma de calcular o valuation no site deles, perto da tese, tá? Mas aí é bom que você... eu quero que, por exemplo, né, fiz parte da FEA Angel, quero saber como que a FEA Angel calcula lá, a maioria dos investidores. Eu vou procurar alguma startup que foi investida pela FEA Angel, e aí, como que eles analisam lá? É o fluxo de caixa projetado? É descontado? É um múltiplos? Né? É um goodwill? O que eles usam ali para analisar o valuation? Então, é muito importante você falar a linguagem do investidor. Ok? Assim você já mostra que você está por dentro, você não está se aventurando. O Rafael Henrique que coloquei, qual é a mais vantajosa ir atrás de um investidor ou atrás de um empréstimo bancário, por exemplo? Né? No caso de um início do projeto, de um negócio, você falou empréstimo bancário, bom, tem que ter garantias, né? Só que hoje, eu vou trocar o empréstimo bancário aqui, Rafael, por programa de subvenção econômica, o popularmente chamado fundo perdido. Tá? Aqui em São Paulo, por exemplo, tem a FAPESP, que você pode submeter lá no PIP1, PIP2 e assim vai de 200 mil até 1,5 milhão o investimento, até 2 milhões, desculpa, tá? A fundo perdido. Você tem que prestar conta, é claro, mas você não precisa devolver esse dinheiro. Você não precisa nem dar o equity da sua empresa. Tem o FINEP, que é nacional, né? Quem trabalha com inteligência artificial, blockchain, tá? Vocês têm o FINEP, que é nacional, vocês podem receber até também 2 milhões ali, tá? A fundo perdido. Então, tem vários. Em Minas Gerais, eu sei que também tem isso, tem o CID,
tá? Que é vinculado ao governo estadual. E aí vocês também têm ali, tá? Valores. Preside, CID. O mais conhecido do governo federal, que é mais acessível, mais fácil de passar, é o Centelha, para quem está começando, tá, Rafael? Então, dependendo do valor, vale a pena você pegar um fundo perdido. Empréstimo agora, tal, eu acho que eu pegaria só para quando a empresa estivesse operando melhor lá na frente, tá? Investidor, eu pegaria se ele for o investidor anjo. Por quê, Rafael? Porque o investidor anjo ele tem smart. O investidor anjo, por exemplo, em que área você pensa em atuar? Me fala aí, Rafael, porque aí em cima disso eu posso te falar, o investidor anjo tem que entender disso, daquilo, ele tem que ter as suas complementaridades, ele não é só dinheiro por dinheiro, tá? Todo investimento tem que ter o smart, cobre isso. Porque o Y Combinator falou para os VCs lá na pandemia, para de investir, porque o negócio não vai bem. Porque VC só coloca dinheiro e depois quer cobrar resultado. Ele não te ajuda. Ele não vai lá te dar toda uma estrutura de smart. O investidor anjo, sim. Acelerador, como o Y Combinator, que é um fundo, mas é um acelerador, eles também dão. Então, eles acompanham, eles dão smart, eles te indicam para os networks da vida. Olha aí que interessante. Então, pense bem na hora de escolher o seu investidor. Tá? Então, o Rafael colocou, eu estou começando uma marca de segmento de roupa, legal. No passado, em 2006, eu mentorei uma startup que hoje chama Porto, depois procura aí, né? Ela veio para competir na época, ela queria competir em 2009, mais ou menos, ela queria competir ali com a Reserva, né? É do interior de São Paulo e eles lançaram como uma startup. Hoje eles pulverizaram e até sofisticaram no modelo de franquia depois, tá? Bom, vamos lá. O Felipe está falando, pena que não existe tantos incentivos desse tipo de negócio. Existe, tá, Felipe? Existe, CIT, existem vários. Depois me procura aí que eu vou te passar uma lista de programas de fundo de subvenção econômica, ok? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Então, nós temos que entender, você que escolhe o investidor. Então, se você, empreendedor que escolhe, eu tenho que entender aqui quais são as características de um bom CEO, bom founder, tá? Evitar diluição problemática, né? Eu não posso dar participação e depois querer ficar diluindo isso aí. Não engessar a startup, eu não posso centralizar em mim, eu tenho que ser criativo, eu tenho que saber compartilhar com outras pessoas de confiança. Evitar down round futuro, ou seja, o que é o down round? É eu baixar o meu valuation para poder fazer outra captação. Pô, aí você desvaloriza totalmente a sua startup, tá? Quer que a startup chegue até as próximas rodadas, né? Então, ele tem que buscar sempre as próximas rodadas. Eu estou captando agora, mas estou pensando na segunda, na terceira, na quarta. Eu tenho que pensar. E se eu estou pensando lá na quarta, por exemplo, rodada, que é lá para frente, né, daqui a alguns anos, eu estou pensando que aqui eu não posso oferecer um equity muito alto. Eu tenho que entender que eu não posso comprometer um percentual alto da minha empresa, porque isso aqui vai diluindo ao longo do tempo, tá? Expectativa de retorno sobre o investimento compatível com o risco. Eu não posso sonhar muito, achar que, nossa, eu vou ser um unicórnio daqui a um tempo. Eu já mentorei como startups que se tornaram unicórnio, como a Allist, que em pouco tempo, em menos de um ano, eles se tornaram unicórnio. Mas, assim, são casos raros, tá, pessoal? Mas vamos lá. E como que é um bom investidor que pensa que, como validação de startups, você tem que ser empático, concorda? Então, pensando em empatia, você tem que pensar do outro lado também. Seja como cliente, potencial cliente, seja como um cara que vai testar o seu produto, seja como um investidor, nesse caso, que está buscando resolver o seu problema de recurso financeiro. E smart. Olha lá, evitar diluição problemática também, ele pensa. Não engessar, ele também não gosta de download. Ele quer fazer também que a startup chegue às próximas etapas, às próximas rodadas, tá? E também tem a mesma expectativa de retorno sobre investimento compatível com o risco. Esse é o bom investidor. Pensa do mesmo jeito, tá? Isso é importante. E aí, importância relativa ao valuation. O que é importante? Aí nós temos os VCs, tá? E alguns super anjos. Alguns anjos que investem valores próximos de venture capital, tá? De capital de risco. Então, portfólio grande, né? Então, nós podemos dizer, estatística ajuda, portfólio grande.
Analise se eles têm esse portfólio, né? Aposta no Power Now, ou seja, eles dão toda uma estrutura ali para vocês, tá? Para que vocês possam performar. Vendas, né, para estratégicos de boa startup é um problema, pois para a evolução. O problema foi para a evolução, ou seja, venda estratégica de boas startups, eles não veem isso com bons olhos, tá? E aí venda para algumas empresas, tudo mais, talvez CVCs, tá? Vai longe no state financing, tá bom? E não perde bons deals. Esse é o fundo, é o grande fundo, tá? O valuation de entrada é menos crítico, tá? Então, para o VC é menos crítico. Eles não estão preocupados com o valuation, muitas das vezes eles deixam o valuation aberto, tá? Deixa aberto o valuation aí. Vamos ver se você bater a meta, o valuation fica com o que você definiu, tá? O valor da empresa. O investidor anjo, portfólio pequeno, já é o contrário dos grandes aqui, né? Aposta no paralelo, a maioria das que darão certo serão vendidas para compradores estratégicos. Então, tipo, pô, eu sou da área, um exemplo, né? Eu sou formado em marketing, recursos humanos e finanças, sou programador de formação também e tenho o meu mestrado em gamificação. Então, eu sou um investidor e que eu investi numa startup e agora eu vi uma oportunidade na Natura, por exemplo. Eu vou lá indicar para a Natura, tem um bom relacionamento lá, eu vou indicar lá para que eles comprem. Para mim, um bom deal, uma boa saída, tá? Então, eu penso como investidor anjo nesse caso. Se eu tivesse no fundo, eu estaria segurando para que ela pudesse se tornar uma empresa grande, talvez uma grande corporação, uma scale-up, tá? Venda para estratégico, né, de 600 milhões a 120, é a maior probabilidade de sucesso para o investidor anjo, tá? Só que isso aqui do Brasil demora um pouquinho, tá? Isso aqui na totalidade, tá? Não é o valor deles em si, tá? Não pode fazer todos os deals, tem limite estratégico global de carteira de investimentos, então eles têm que manter um certo quantidade no portfólio ali, e o valuation de entrada é muito crítico, ou seja, ele vai ficar ali, né? Tipo, negociando migalhas. Porque todo percentualzinho, meio percentual a mais, para ele faz toda a diferença para o investidor anjo, ok? Vamos lá. Aqui nós temos, então, um mapa de investidores. Depois eu passo esse deal flow aqui, tá? Então, tem vários, né? Inclusive, nós estamos lá dentro também, tá? Tem esse mapa de deal flow aqui de vários fundos, vários investidores anjos. E como que eu procuro um anjo aí nas internet? Então, busca lá, Angel Investor, ou investidor anjo, tá? Vou achar alguns ali. Eu analiso, tem muitos que se passam por investidor anjo, cuidado. Então, vamos lá. Ele é investidor anjo mesmo? De onde que ele é? Tá? Aí eu vou procurar lá na carteira lá de investidores anjos. Eu fiz parte aqui da FEA Angel, estou na Angel Investor Club hoje, que é um clube de investidores anjos, tá? E faço parte de outros, principalmente o da Austin Invest. Então, hoje nós já investimos também, temos um fundo aqui para poder fazer investimento, um fundo de 100 milhões para startups, né? 50 para games, que é da Austin Games, e 20 ali para startups de base de inovação, vamos pensar, de biotecnologia e bioeconomia, tá? Que está mais lá em Manaus. Então, aí eu posso fazer a seleção e posso começar um relacionamento ali, né? Talvez com uma startup. Ok? Vamos lá. A Keren falou assim, vou abrir uma boutique sensual, sex shop. O que acha desse mercado? Bom, eu não sou consumidor, a princípio, desse mercado, mas eu vou falar que nas aulas de marketing, lá em 2008, mais ou menos, a gente tinha que criar produtos. E várias dos alunos, né, ali naquela época, no interior de São Paulo, eles criavam, né, coisas mais disruptivas assim do mercado tradicional. E muitos desses criaram sex shops, alguns migraram agora na pandemia, que já existem até hoje, tá? Desde aquela época, migraram para totalmente online. Até mesmo porque antes eles tinham dificuldade em cidade pequena, imagina, as pessoas frequentarem, aqui em São Paulo, ok, né? Talvez aí em BH, cidades grandes, ok, mas ainda nós temos ainda um certo preconceito, né, em relação a esse tipo de mercado. A gente, que eu digo assim, no geral, as pessoas, né? Mas eu acho que o mercado que está em ascensão, tá? Isso está dando a partir de dados, tá? Dados mercadológicos, tá, Kelly? O André, aproveitando aqui,
gosto bastante do setor de startups. Existe alguma recomendação para começar a trabalhar na área de consultoria de startups? Pelo menos pegar algum conhecimento? Pegar conhecimento, se aprofundar, beleza, eu acho que vale a pena você participar de comunidades de startups, hubs. Aí eu sei que tem bastante. Eu sou Startup Hunter da Orb Conecta, da família Menin, tá? Aí, em Minas Gerais, por exemplo. Então, existem vários, tá? Participar de palestras, participar de Startup Weekend, de hackathons, faz todo sentido, André, no mercado de startups. Para você trabalhar no mercado de consultoria, ou melhor, de mentorias, é necessário que você tenha uma certa experiência, busque essa experiência aí por meio desses eventos que eu citei. Vamos lá, mais de US$ 1 bilhão, 69%, segundo o Terra, caiu aí no mercado de startups, investimentos de VCs. Olha quanto dinheiro ficou na mesa, tá? Que não foi para as startups, não foram para as startups, esses capitais, né? E aí eu tenho uma outra modalidade que eu trago para vocês, que é a de CVC, que eu falei, Corporate Venture Capital. Acabei de citar aí a família Menin, com toda a sua estrutura, MRV, né, o próprio Atlético Mineiro. Então, eles começaram a criar ali CVC, Corporate Venture Capital. Aqui em São Paulo, nós temos o próprio São Paulo Futebol Clube, o Corinthians montando, lá no Sul, o Grêmio, né? Então, montando o quê? Como se fossem aceleradoras dentro do seu negócio, tá? Com um hub de inovação para atrair startups que façam sentido para o seu negócio. Por exemplo, a Natura, em 2018, fez isso. Eles montaram lá um hub, começaram a atrair startups de logística, de testes de produto, de meios de pagamento e tudo mais, que complementassem o negócio deles. Para quê? Para que fossem fornecedores. A Orb Conecta, em Minas, eles fazem isso. Então, eles criaram o Orb Connect para atrair startups, para o quê? Para oferecer para essas corporações. As corporações acabam investindo um valor, tá? E dão todo um conhecimento, uma experiência, uma mentoria especializada para fazer acontecer dentro da empresa, como se fosse um projeto piloto, uma POC, uma prova de conceito. E aí, o que acontece com isso? Depois que foi validada, pô, eles se tornam fornecedores ali daquela empresa, daquela grande corporação. Tá? Então, aí tem o Mining Hub também em Minas Gerais aí, né? Que é da Vale e tudo mais. Então, assim, existem N hoje empresas grandes que estão investindo em startups, e aí eles não ficam cobrando muito. A CVC, eles não ficam cobrando resultado. Eles querem que performem ali e ajudem eles a inovarem dentro da empresa, ok? Nós estamos fechando com algumas empresas aqui também, tá? A Austin Group, né? Nós temos hoje a Austin Group, que é uma rede concessionária de carro, que é a nossa mantenedora, tá, da Austin Move. A Austin Move, eu costumo falar que é uma mini holding, que hoje é uma aceleradora, que tem hoje, nós temos programadores espalhados por 6 estados, tá? Nossa sede é aqui em São Paulo, na Zona Leste, porque, né, Austin em alemão é leste. Nós temos a Austin Games, lá na Paraíba, João Pessoa, que vai ser o polo de games, tá? É uma aceleradora que também investe e acelera games lá, ou Studio Games. Nós temos a Austin Invest e a Austin Web3, que é a Austin Verse, aqui em São Paulo, conosco no mesmo lugar daqui da Austin Move, e em Manaus, Austin Digital, que é o quê? Que é nada mais que investimento, uma aceleração para biotecnologia e bioeconomia. Também lá em Manaus, mais voltado para a área deles. Então, sim, nós, a partir da Austin Group, que é uma rede concessionária AAA, tá? Nós começamos a, então, investir e trazer também para o nosso, o que faz sentido para nós aqui? Hoje nós temos uma assinatura própria em blockchain, nós temos aqui um sistema de governança, de controle de holding e de startups, nós temos aqui um sistema de treinamento de alta performance, um simulador, que eu vou mais à frente passar para vocês. Ok? E aí, então, nós estamos falando do CVC. Dentro do mercado, do ecossistema de startups, nós temos a inovação aberta. A inovação aberta, nós temos chamadas abertas de fundos, que eu falei para vocês, de subvenção econômica, aceleradoras, VCs. E do nosso lado, à esquerda, nós temos o quê? Nós temos a incubadoras, M&As, ou seja, empresas tradicionais que compram startups, e nós temos as CVCs, que são investimentos. Então, do ano passado para cá, aumentou mais de 142% de investimento nessa área de CVC.
E aí nós temos aqui uma ideia de como que é feito todo o processo. Então, a hold, né, a companhia que ela geralmente ela analisa aqui, ela faz aqui um investimento, ela aloca um capital, né, numa CVC, que pode ser dela mesma, pode ser uma terceira, né, isso vai para um fundo, né? O fundo, eles analisam algumas startups, buscam investidores externos também para fazer parte, e aí eles alavancam aqui as startups. Muitas delas são testadas dentro da própria grande empresa. Tá bom? A Natália aqui está falando aqui. Tem alguma dica para quem tem um negócio de distribuidora hospitalar? Você conhece nesse ramo? Bom, legal. Nós temos algumas startups aqui na área de health tech, Natália, e eu posso colocar você em contato com eles. Eles foram da Pfizer, já ex-executivos da Pfizer, que têm startups hoje, aceleradas e investidas por nós. Posso colocar você em contato. Também, e são de distribuição, tá? Distribuidor de produtos hospitalares. Aí nós temos, não sei se está em Minas Gerais, mas em Minas Gerais tem a Mater Dei, Redditor, tá? Então é tudo do mesmo grupo, e eles também, né, nós selecionamos startups para eles. Se você quiser, nós podemos fazer o contato aí, tá? Então, eu acho que a melhor ponte é você falar com quem já é da área também de Health Tech, beleza? Então, só para que vocês possam entender, o Corporate Venture Builder, que é uma evolução do CVC, né? Então, são organizações, né? Ligam investidores, universidades e as próprias startups, tá? Vamos lá nos tipos de valuation rapidamente aqui para a gente fechar, pessoal, tá? Porque é importante. Pô, você falou tanto de investimento em startup, mas como que daqueles investimentos, como eu busco, faço um fundraise, captação, one page, tudo mais, mas como que eu, de fato, aqui eu tenho que buscar a questão, né, me estruturar internamente, para saber quem que eu sou mesmo, o que que eu tenho de valor aqui, né? Então, na construção de um valuation, né, nós temos N tipos, né, de cálculos aqui, tá? Eu vou trazer alguns e eu não vou aprofundar por conta do tempo, eu quero abrir para vocês aqui, para que vocês, né, interajam aqui, perguntem, fiquem à vontade, tá? Podem perguntar. Se não, eu vou fazer pergunta para vocês, quero ver qual que é o grau de conhecimento de vocês também, né? Daqueles que estão começando aí, ou daqueles que querem começar. Aqui nós temos o valuation, tanto no pré, tá? Product Market Fit, ou seja, antes de validar, tá? Então, eu estou falando aqui no Vale da Morte, tá? Quando só está saindo dinheiro, nada de entrada. Não teve uma validação ali para falar, pô, entrou um dinheirinho. Não, tá? E nós temos, então é pré-máquina de vendas, antes da máquina de vendas, e pós-product market fit, ou seja, depois que eu validei, depois que eu fiz um encaixe perfeito com o mercado consumidor. E agora eu sei o que eles querem. Eu tô agora produzindo o que eles vão consumir, de fato, tá? Então, pensando nisso, aí eu já abati o break-even, ou seja, eu já cheguei aqui validar, já está entrando dinheiro e o negócio está indo para frente, tá? É claro que depois daqui de um seed, tá? Eu vou partir para um scale-up, ou seja, eu vou partir para um negócio, por exemplo, vou sair de uma coisa que era incipiente, que é uma startup, um scale-up eu vou crescer exponencialmente, tá bom? Então vamos lá. No pré-PMF ou pré-Product Market Fit, antes de validar, tá? Então eu tenho o Kick VC Method, tá? Então eu pego o aporte, né, dividido pela participação oferecida. Então aqui eu vou falar rapidamente que existe. Gostaria aqui depois falar para o pessoal da organização, né? Nos convidem de novo, que aí eu falo uma só sobre valuation com vocês, tá? Calculando junto aqui. Pegamos uma HP aqui, vamos calcular junto. Embora o cálculo vai ser simplesmente para te direcionar, tá? No valuation, lembra que eu falei para vocês? O valor de um negócio não está na ciência em si, ao meu ver, está na arte, tá? Na criatividade, na inovação, na economia criativa, e não no quê? No cálculo. Então você falou que o meu valuation é 5 milhões, é 5 milhões que eu vou vender. Pronto, não é. Pode ser para mais, pode ser para menos, dependendo de como eu vou interpretar isso. Então, nós temos aqui alguns métodos como abertos,
tá? Que também é uma somatória de vários fatores. O Risk Factors sumário aqui, ele trabalha um sumário de fatores de risco e você vai comparando. Você vai pegando as pontuações desse sumário. Já tem pré-definido segundo, né, a ciência, tá? Scorecard, tá? Então eu faço tipo um belo scorecard em cima e vou valorar cada item, tá? Dos 4 pontos do Bell Scorecard, do BSC, tá? E depois, né, para aquele que já está validado, já estou no mercado, estou ganhando dinheiro, estou faturando, estou emitindo nota fiscal, aí eu vou fazer o pós-Product Market Fit, tá? O mais recomendado. Então, eu tenho o Quick VC, tá? Mas ele é vinculado ao VC ROI, ou seja, eu analiso quanto que eu vou ter de retorno sobre o investimento, tá? Então, esse é o valor que, teoricamente, multiplicado vai ser o meu valuation. O de múltiplos, que a maioria conhece, né? Que é uma comparação com o mercado. Esse eu vou trazer um exemplo, porque esse aqui é muito utilizado fora do país. Então, todo fundo que está vindo para cá, eu estava lendo uma reportagem agora que a SoftBank, a japonesa, está procurando sócios aqui, né? Que sejam mais tropicalizados aqui na América Latina. Então, mas eles usam um cálculo de múltiplos. E tem o First Chicago aqui, né? Que isso aqui é um método um pouco mais tradicional, mais voltado para fintechs. Então, aqui, vamos imaginar, está começando agora, pessoal. Vocês estão começando agora. Ô, Fabiano, qual que é o meu valuation? Não tem nem venda, não tenho nada. Então, eu vou fazer o método chamado base zero. Anotem aí, base zero. Eu vou pegar receita bruta, quanto que eu acho que eu vou faturar, independente se for o Product Market Fit ou se for pré ou pós, tá? Aí, nesse caso, indifere. Aqui eu posso colocar aqui quanto que eu vou faturar. Tá vendo que o faturamento é baixo, mês a mês, né? Bem baixo. E aqui as despesas, quais são os custos que eu vou ter para que eu possa desenvolver esse meu sistema e tudo mais. Então, a diferença disso eu vou somar dentro de um período que eu acho que é interessante, até antes de chegar no break-even, no ponto de equilíbrio. Eu somo tudo isso, vai dar o meu total. Então, hoje, meu valuation aqui é 115.400. Esse é um exemplo bem simplório aqui para vocês. Beleza? Vamos prosseguir para o outro. Mas antes, o Luiz Felipe tem uma pergunta aqui. Como o Canadá, por exemplo, se envolve nessa questão? Já que elas gostam, né, ela gosta muito de brasileiro. Boa. Nós temos alguns programas e nós temos pelo Angel Investor Club, nós temos pessoas lá do Canadá agora também que fazem parte, tá? Eles gostam muito realmente de startups brasileiras, gostam muito desse jeitinho brasileiro, não no sentido pejorativo, né? Então, muitos estão levando, inclusive, startups que tenham programadores. Por quê? Porque lá, né, esse boom de programação depois da pandemia, muita gente começou, né, criar tecnologias. Então, houve uma inflação que está diminuindo agora, essa inflação em relação à remuneração de programadores. Mas o Canadá, por exemplo, nós temos uma boa parceria, principalmente pelo governo federal também, pelo Startout, que internacionaliza. Então, se a pergunta é com relação à questão dos valuations, o Canadá, eles trabalham mais com algum desses métodos aqui que nós falamos, tá? Que são métodos mais para fora do país, ou principalmente esse aqui, múltiplos comparáveis, tá bom? Vamos lá, não sei se eu te respondi aí, o Luiz Felipe, mas fico aberto ainda para suprir aí a sua necessidade. Aqui nós temos, então, várias aceleradoras aqui no Brasil, vários fundos e tudo mais, que a gente pode analisar aqui mais ou menos o tamanho do cheque em cada lugar, tá? Então, de 100 mil a 300 mil aqui uma aceleradora, investimento anjo de 50 mil a 900, tá? Aqui no Brasil eu já vi investimento anjo até 1,5 milhão, tá? E olha o percentual que vocês têm que oferecer, tá bom? Mas Fabiano, se eu oferecer esse percentual aqui, o cara vai falar que eu estou valendo muito. Então, mas você tem que trabalhar bastante para que a sua startup valha aquilo lá naquele momento. Porque se não valer, não vale a pena você também ir, porque senão você vai oferecer um percentual muito alto, tá? Pré-seed, de 100 mil a 1 milhão, aqui extrapola até 2, até 3 milhões eu já vi, tá? O seed, aqui vai até 5 milhões, tá? Aqui, série A já começa de 1 milhão, que não acho,
Série A começa acima de 5 milhões, a Série A, ao meu ver, que vai ali até 30 milhões. E assim vai indo, né? Então, nós vimos aí que a trajetória aqui são poucas que chegaram aqui Série A e foram indo para frente até virar, né, unicórnio, né? E depois sair ali para um IPO, como o próprio Nubank e outras fintechs, tá? Mas vamos lá. Opa, vamos lá. Emanuel, professor, poderia falar sobre a captação de investimento em projetos universitários? Se existe e como conseguir? Quais são os requisitos? Vamos lá. Eu queria que vocês conversassem depois com os seus pares aí, as coordenações, né, os responsáveis pelas universidades, da qual nós temos aqui um programa que podemos vincular a vocês. Tanto do processo de aceleração quanto do processo de investimento. Tá? Nós apoiamos universidades hoje. Tá? E hoje nós podemos linkar também fundos perdidos para isso. Tá? Então imagina você estar ali em 4 anos, né, 8 semestres, você está desenvolvendo ali um projeto, ou nos últimos semestres, os dois últimos, você começa o seu TCC. Só que o TCC não é para só ganhar o diploma e sair, não, ou para ter uma nota e passar de ano, não é isso. Eu penso, porque eu vim de baixo, tudo tem que ter um propósito. E o propósito é fazer acontecer. Mesmo que dê errado agora, mas você pelo menos aprendeu. Então, vamos fazer o seguinte, os TCCs virando negócio, a gente tem interesse aí de fazer parte da banca de vocês. Vê se tem uma empresa júnior, vê se tem um hub. Não tem? Conta com a gente. Aí o Rodrigo Selba, que está aqui conosco, ele pode depois dar um oi aí para vocês. Ele é o nosso cara de eventos aqui. Não sei se o nosso Jack Chan, que está aqui também, que é o Roberto Ueno, ele é da área de parcerias aqui, comerciais. Nós podemos fazer a parceria com a instituição de vocês. Beleza? Sem contar que outros fundos já fazem isso também, tá? Criando hubs, criando, né? Se a prefeitura, a associação comercial, se o Estado vir, melhor ainda, porque é aquela questão da tríplice hélice. Ninguém cresce sozinho. Nos Estados Unidos só é desenvolvido porque nós temos a tríplice hélice. Universidade, empresas e governo. Tá? Se confundem até, não sabem o que é universidade, o que é governo, o que é empresa, porque todas estão no mesmo lugar, ok? Vamos lá, aqui nós temos uma ideia de diluição, então, né, diluição de 10%, quanto que fica na primeira rodada, segunda, até a quinta rodada aqui, segundo o Endeavor, tá? Então, notem que conforme ela vai passando, vai crescendo o número de diluições aqui, 35%, a gente vai ver que já aqui na quinta rodada, o empreendedor ele só tem 12%, ele já não é mais majoritário, né? O investidor tem mais. Só que aqui ele já está valendo muito, está valendo milhões aqui, tá? Talvez eles estejam chegando já até o unicórnio, assim como aconteceu com o Nubank. Tá? Hoje, por exemplo, a Cris, o pessoal tem percentuais pequenos ali, tá? Mas são conselheiros, claro. E ela acabou vendendo agora recentemente também, no começo do ano, mais um pouco, né, da fração do seu equity ali, né, na bolsa. Então, notem que é assim, só que no começo eu não posso diluir muito, ok? Aí vamos lá, do múltiplo, só para você entender, pessoal, vamos lá, múltiplos. Então eu pego faturamento versus o tempo, tá? Então, só para que vocês entendam aqui a base de cálculo. Eu peguei aqui, ó, o valor da empresa é o múltiplo vezes uma base. Essa base eu posso usar EBITDA, eu posso usar o EBITDA, receita, lucro bruto, operacional, o que eu quiser aqui. O que for mais interessante, da qual o investidor também acha interessante. Tá? Então, vamos lá, só para vocês entenderem. Eu peguei aqui o valor da empresa, eu estou fazendo um exemplo da nossa empresa aqui de doces, Maná do Céu, tá? Nosso exemplo. Aqui eu peguei empresas referências, tá? Que estão no mercado. Claro que são nomes fictícios aqui. Vendas anuais, eu peguei o valor da empresa e o múltiplo de cada uma. Tá? Isso aqui, geralmente, quando empresas parceiras, eu consigo ver, empresas que estão publicadas, eu consigo ver os múltiplos na Bolsa de Valores, em publicações oficiais. Aí eu peguei, então, aqui a minha receita bruta, eu multipliquei por 1,5, que é a média disso aqui, ok? Dos meus concorrentes, que já está publicado. Achei o valor da operação, tá? Aí eu peguei, tirei as dívidas bancárias e o valor patrimonial, o valor da minha empresa, o valuation é R$ 2.575.000. É simples assim, esse é o múltiplo, tá?
Nós podemos ter múltiplos aqui, tá? Valor de venda, que isso é disponível também no mercado, ou valor de EBITDA. Então, só para que vocês possam entender aqui estou falando não tipos de empresa, mas estou falando segmentos, tá? Então, segmento de bebidas, química básica, de internet. Então, eu consigo analisar e tomar nota disso aqui também. E aí, nós temos aqui outra questão de múltiplo que, né, também é utilizado. Então, eu pego o meu MRR, tá? O meu faturamento ali, vezes 12, ou 12 meses. Então, vai dar o ARR, né? Então, dá o meu faturamento anual. Vezes B, que representa aqui. Aí eu tenho que pegar um indicador, se ele vai ser, né, menor ou maior, né, ou igual aqui, e dependendo do meu MRR aqui, do meu momento, eu vou multiplicando pelos fatores, tá? Se vai ser por 10, meu múltiplo vai ser por 7, vai ser por 6, por 5, né? 100% vezes mais a taxa de crescimento, vezes 100% menos o churn. Churn, ou seja, quanto que eu estou perdendo aí de clientes, tá? Preferencialmente, esse crescimento tem que ser anual, esse crescimento aqui, tá? Então, aqui nesse caso, nós temos outra forma de múltiplos. Pessoal, vamos lá, só para que vocês tenham uma ideia. Múltiplo serve muito para prestadores de serviços. Para quem tem uma startup que tenha tecnologia embarcada, tenha hardware, é difícil, tá? E aí, isso influencia muito no poder e na competência das pessoas. Vamos pegar o múltiplo aqui, só para vocês entenderem, numa empresa tradicional. Vamos imaginar que a gente fizesse em cima de uma... Vamos lá. Uma empresa como uma clínica odontológica, ok? Se eu vou fazer o múltiplo lá, tal, beleza, fiz mais ou menos igual isso aqui, né? Então, eu tirei aqui e tal, vi o múltiplo. O meu múltiplo aqui poderia ser mais alto ou mais baixo aqui? Ele sempre vai ser mais baixo, tá, pessoal? Quando depende de uma competência técnica de uma pessoa. No caso ali, eu não sou odontólogo, mas eu quero comprar uma empresa de odontologia, uma clínica. Quer dizer, o múltiplo, o risco é muito maior para mim. Por que é muito maior? Porque eu dependo do cara continuar lá, o cara que é o dono é odontólogo. Vocês estão entendendo? Se eu não dependo e eu posso, não é uma odontologia agora, é uma empresa de vendas de tecnologia, alguma coisa assim, sei lá, né? Ou é um SaaS, é um programa de assinatura, beleza. Eu consigo, eu não dependo do cara, eu recebo um treinamento e vendo. Consigo manter a venda, não depende, o cara não veio tratar aqui porque é o José que está ali. Não, o Fabiano também entende. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que entender que o múltiplo, ele sempre está vinculado à competência técnica, tá? Aí, aqui é interessante que a gente vê o valuation, né? Crescendo ao longo do tempo de vida, ele vai crescendo, só que quanto mais ele cresce em termos de capital, ele aumenta aqui, é óbvio que o múltiplo vai diminuindo. Então, eu vou tendo um múltiplo menor. Porque imagina que eu tenho um múltiplo aqui de milhões, né? O valor, um faturamento de milhões, multiplicar por um múltiplo alto, acima de 10. Não dá, não faz sentido, né? Pessoal, vocês estão aí? Ok? Beleza. Tá, é porque sumiu uma telinha aqui, já fiquei preocupado. Mas beleza, ok, vocês estão aí. Então vamos lá. E aí, pessoal, olha que interessante. Então o múltiplo ele vai diminuir, tá? Quando nós chegarmos num avanço aqui. Imagina, aceleradora, você pode receber não dinheiro, mas um smart, uma ajuda ali, né? Tanto em comercial, estratégico, como desenvolvimento de tecnologia, nós fazemos aqui, tá, pessoal? Aqui na nossa aceleradora. Investimento anjo nós fizemos também, até aqui o seed nós realizamos. Tudo isso aqui, ó, pré-seed e seed também, tá? Então, nós investimos cheque de 200 mil até 2 milhões. Quem quiser saber um pouquinho mais da nossa tese, pessoal, entra no site austinmove, com 2 Os, VE no final, .com.br. Vou até digitar aqui, pessoal, vamos lá. Olha lá, austinmove.com.br. Entra nesse site, lá embaixo no rodapé tem Media Kit. Você baixa o Media Kit lá, vocês vão ver as nossas conquistas em menos de 2 anos, tá? É claro, dessa aceleradora, desse fundo, tá?
Da nossa história, pô, nós temos eu particularmente, eu tenho mais de 12 anos no mercado de startups, né, e várias conquistas que nós tivemos aí, né, nesse ecossistema. Vamos lá, pessoal, e aí nós temos, então, aqui, agora sim, isso aqui é mais utilizado, que nós falamos de fluxo não fluxo de caixa, isso aqui é o fluxo de caixa projetado. Tá? O que é analisado no fluxo de caixa projetado? É um método, tá? É muito metódico e teórico. É uma teoria trazida aí pelos grandes financeiros hoje também. Tá? Então, a gente pega e faz uma projeção de 5, no máximo agora a gente está fazendo de 3, é claro, porque está tendo muita mudança no mercado, né? Instabilidade. Então, a gente faz ali de o americano de 5 a 10 anos, projeta o fluxo de caixa, quanto que acha que vai receber e quanto acha que vai gastar, ter de custo. E aí nós trazemos ao valor presente. Né? Isso aqui a gente tem que fazer na HP. Tá? Seria mais ou menos isso. Aqui a gente fez uma projeção de 5 anos, tá? Então, quanto que ia ter de lucro, tal, fluxo de caixa livre, que é o que nos importa aqui. Então, nós pegamos aqui o fluxo de caixa livre, aqui, ó, essa última linha, tá? E olha aqui, pegamos aqui, e aí nós tiramos valor residual. Então, nós jogamos a valor presente, uma VPL, né? Então, aí, tempo zero até o quinto ano aqui. Aí eu vou jogando aqui. Há uma taxa anual de 15%. É um juro composto aqui. Então, o nosso valuation aqui dessa empresa, tá? E a referência aqui, Lazana, né? Da FIA USP, onde nós lecionamos também. O valor presente da operação custa, aqui é em milhões, R$ 9.796.000. Esse é o valor dessa empresa aqui, tá? Desse exemplo aqui. Então, isso aqui também, eu tenho uma planilha que eu posso oferecer. No curso mais avançado que eu dou de valuation para as startups, tá? Que é uma imersão, eu ofereço planilhas e eu calculo junto, dou mentorias depois, acompanhando as startups, tá? Mas eu posso oferecer essas planilhas para vocês aí começarem a treinar de uma forma mais simples. Aqui nós temos o mais básico de todos que o ACE, a própria Endeavor faz, que é o valuation a partir do quê? Eu pego o valor do investimento, divido pela participação, tá? Aí eu acho que, então, se 1 milhão por 10%, logo eu falo que o valuation vale 10 milhões, é claro. Então, é uma questão de lógica aqui, isso é bem simplório. No mercado financeiro, muita gente faz isso. Eu quero calcular, primeira coisa que sempre eu pergunto para vocês que querem trazer um projeto para eu investir, eu vou perguntar, qual que é o valor que você está investindo? Tanto? Talvez você não quer falar o valor, mas quanto que você está querendo? Você vai dar quanto de porcentagem para mim? Equity. Eu vou dar tanto. Bom, então seu valor é X. Então, eu calculo já de cabeça para que a gente tenha um parâmetro. Né? O empreendedor muitas vezes não pensa nisso. Tá? Então, das considerações aqui, pessoal, tá? Para a gente ir para os finalmente agora. Não existe resposta certa para valuation, como disse para vocês, principalmente aquelas que estão no early stage. Estão lá no base zero, não estão faturando, estão no Vale da Morte ou já bateram o break-even, mas não tem um valuation. E não vai falar assim, o valor... Nós não estamos falando de, tipo assim, o valor exato. Nós estamos falando que nós precisamos ali de criar toda uma questão do estado da arte. Eu vou falar para vocês, quanto que vale uma marca? Como que vocês precificam uma marca? Como que vocês precificam uma tecnologia que não existia e vocês lançaram no mercado? Não tem nem comparação com o mercado. Vocês estão entendendo? Como que o Nubank, antes de ser banco digital, como que a gente precificava o Nubank se não tinha nenhum banco digital para precificar em relação a ele? Vocês estão entendendo que o valuation não é um valor exato, tá? Então, usar referências de valores pares, se tiver, é importante, pode ser importante, mas se não tiver, é o estado da arte. Use ferramentas que são compatíveis para o modelo de negócio, né, e até de investimento do fundo. Então, por mais que você que escolhe o fundo, você tem que saber falar a linguagem dele. Não adianta você levar um fluxo de caixa projetado se ele está querendo fazer múltiplo. O múltiplo pode dar maior que o fluxo de caixa projetado, você já perdeu. Tá? Ou você ganhou, talvez. Então, tentem sempre falar na mesma linguagem do fundo. Por isso, antes de ir para uma negociação, estudem bastante sobre quem vocês estão buscando. Atualize sempre o seu valuation, sempre deixe atualizado ali. Por mais que não seja muito adequado, mas é um exercício isso, tá? É sempre um exercício. Nunca se sabe quando chega a oportunidade, tá?
Às vezes vem uma oportunidade, pô, agora mesmo eu estava conversando com uma startup nossa, que é um banking, tá? E ele falou, pô, Fabiano, chegou uma proposta agora aqui, eu não sabia nem o meu valuation. Ele foi contratar uma empresa, eu falei, não. Aí, antes de contratar, eu fui e fiz o valuation para ele. Hoje eles estão valendo 10 milhões. Vocês estão entendendo? Nós fizemos um fluxo de caixa projetado baseado no que ele já tem de pré-contrato, contrato de intenção ali. Tá bom? Vamos lá. Antes de fechar aqui, quero ver lá. Luiz Felipe. Luiz Felipe está falando, todos os envolvidos na criação de uma startup, uma empresa precisa saber de todas as técnicas? Não. É importante que o C-Level saiba, aqueles que estão na fase de diretoria. Vamos pensar, o CEO, né? Talvez o CTO, aqueles que estão à frente da empresa, o CFO principalmente, o cara financeiro tem que saber, tá? Aqueles que estão à frente, que são sócios, que são da administração, da cúpula, tem que saber, ok? Tem que ter esse interesse, tá? Até mesmo porque é o que eu falei, pô, vocês têm que saber onde vocês estão pisando, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo, qual que é a direção, né? Se vocês não sabem para onde vão, qualquer lugar serve, né? Qualquer caminho serve. Essa é uma frase célebre, né, do Alice no País das Maravilhas lá, né? Vamos lá. O André ainda fala aqui, pelo que percebi, a análise do valuation é bastante flexível, a situação a situação da startup. Fatores macros devem ser levados em conta? Tem bastante peso também? Com certeza, tá? Como disse, isso aqui é uma base, André. Falei para vocês, é uma base que vocês vão utilizar para que vocês possam, lá na frente, pô, agora eu vou avançar, tá? Não é uma coisa assim totalmente, pô, é isso aqui que deu o número e eu tenho que usar isso aqui. Eu vou citar um exemplo do Espírito Santo, de uma startup nossa, que ele fez lá por um valuation, uma planilha que tem, tá na internet, ele fez, bateu o valuation é isso, ele bateu em vários fundos que tinha fit com o negócio dele e queimou largada. Por quê? Porque ele falou, não, mas calculei no melhor método aqui, não, mas pouco importa o método, eu estou falando no mercado de uma forma geral. No seu mercado, o valuation não é esse, é mais baixo. E aí, num último que ele não tinha ido lá, eu indiquei, falei, ó, mas seja flexível, seja maleável ali, seja um negociador. E aí, o que aconteceu? Ele foi, e o que aconteceu? De certa forma ali, deu certo ali, então, para ele fechar, e ele está numa fase para captar 1,5 milhão agora. 1,5 milhão, né, por 10% ali, ele foi flexível ali, né? Porque muitas vezes o próprio fundo pode entender você como um cara arrogante, um cara que é totalmente inflexível, tá? E aí, de novo, então, para fechar aqui, eu destaco a questão da arte, né? O valor de um negócio é parte arte e parte ciência, segundo o Warren Buffett. Eu deixo muito claro para vocês, é mais arte, tá? Pelo pouca experiência que eu tenho aí ao longo desses 12 anos de startup, eu venho do mercado tradicional, da indústria. Eu trabalhei muito tempo na indústria 4.0, tá, mais de 20 anos, e a transição foi difícil para o ramo tecnológico. Não foi tão assim, porque eu já era programador, entendia bastante tecnologia. Beleza? E aí, pessoal, então deixo aqui meu contato, Fabiano Nagamatsu, tá? As minhas redes sociais, então, que eu costumo responder vocês. Isso aqui é uma foto da minha família que eu tenho muito prazer de apresentar, né? Minha filha, minha esposa ali atrás. Esse foi um prêmio do ano passado como melhor mentor do Brasil, tá? E agora eu falei para vocês que eu ia deixar um negócio para vocês, né? Nós estamos fazendo aqui, eu e o Roberto, um amigo, estamos fazendo aqui, né? Ele trabalha aqui na Austin Move também conosco, uma imersão de mentorias especializadas, tá? Com dois tipos de mentoria, tanto a técnica quanto a comportamental. E nós vamos lançar essa aula, esse intensivão, essa aula, tá? No dia 28 agora. Então, aqueles que tiverem interesse, entra no meu Instagram, tá? Eu vou postar uma foto nossa aqui, tá? Do que de um slide nosso do que nós fizemos aqui. Nessa foto você marca lá, eu quero, tá? Ou seja, marca eu quero, que eu vou mandar para vocês, tá? Vou mandar para vocês o link dessa aula, né? Desse intensivão de mentoria em duas questões, tanto na parte comportamental quanto na parte técnica, para você escalar qualquer tipo de negócio, seja uma startup ou alguém que tenha um negócio e queira se transformar em startup para crescimento exponencial.
Ou seja, o que é crescimento exponencial? Crescimento 10 vezes a mais do que você tem hoje. 10 vezes mais. Beleza? Tá? Mas antes eu quero responder algumas perguntas aqui para vocês. Vamos lá. O Luiz Felipe. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Perguntem aí, estou à disposição aqui para responder. Vamos lá, o Luiz Felipe fala aqui, é a última pergunta. Não, pode mandar mais. Como a IA influencia nesse aspecto? Inclusive, Luiz Felipe, nesse intensivão nosso, o Roberto ele vai trazer questões de IA, tá? Ele é especialista nessa área de IA, tá? Então, ele vai trazer questões de como exponencializar a partir da IA, tá? Vamos lá. Então, como a IA influencia nesse aspecto, mas em que aspecto, o Luiz Felipe, exatamente, que está falando? Você está falando do valuation lá atrás? Só para a gente entender aqui, ficar na mesma expectativa, no mesmo patamar aqui. Tá. Para crescimento, para criação e gerenciamento de startups. Legal. Boa pergunta, tá, o Luiz Felipe? O interessante, veja bem, vamos lá. As startups, elas vão sempre contribuir, as IAs, elas sempre vão vir para contribuir, tá? Elas nunca vão vir para, tipo, pô, vamos competir, vamos acabar com as startups, vamos acabar com a raça humana da Terra. Não. Elas sempre vão complementar, até mesmo porque para você fazer uma IA, um machine learning ou deep learning, você concorda que você precisa do ser humano, o ser humano que vai fazer isso. Embora depois a execução operacional é muito mais do que o do ser humano e muito perfeito ali, né? Muito mais exato, mas só que você precisa do ser humano. Então ela vem para complementar muito bem as startups. E ela potencializa. Eu acho que ela só traz mais coisas positivas de exponencialização. Ela faz com que a startup acelere mais. Por exemplo, eu quero fazer uma validação do meu negócio aqui, da minha startup, nas redes sociais. E não quero ser tão invasivo. Eu posso utilizar uma inteligência artificial para que eu possa direcionar melhor para a minha persona. Para que só aquela persona, né, que tem interesse em validar ou usar a minha startup tenha acesso, por exemplo. Tá bom? Então, ela vem para contribuir, ela influencia de forma positiva. Eu vejo mais positivo do que negativo, tá? Embora tem muita gente utilizando o fator negativo. Claro, tudo que se cria, né, tem um lado negativo também, né? E a gente sabe que tem muita gente maldosa aí no mundo, né? Então, o Jordan aqui fala assim: gostaria de saber a sua opinião sobre se é interessante se inscrever em várias acelerações. Aceleração, sim, tá? Mas não ao mesmo tempo, porque senão você perde o foco. Mas eu participei de uma, não estou confiante ainda para avançar. Vou para outra aceleração. A, B participou, não muitas talvez, mas 2, 3 acelerações, beleza. Tem gente que só vive de aceleração. Pô, não cresce. Parece só vive lá com leitinho, né? Não vai para uma comida mais sustentável ali, mais sólida. Então, é interessante você falar, pô, entender o momento de você sair da aceleração também e falar, cara, agora eu estou indo para o mercado. Tá? Agora eu vou, mercado não, desculpa. Agora eu vou buscar investimento anjo, vou buscar um pré-seed, um seed, vou ter um relacionamento com investidores, tá? André, rapaz do céu, o pessoal tá achando que eu sou velho, hein? Olha lá, o senhor recomenda algum livro, palestra para entender novos setores que irão emergir? E acerca da gestão das startups, algumas recomendações? Vamos lá. Com relação a palestras, essas coisas, a gente tem bastante programas, como a Exame mesmo, o Exame Academy, programas até de inteligência artificial, de novas tendências, tem vários programas nessa. O Valor Econômico também lança algumas coisas voltadas para isso, tá? Mas vale a pena muito buscar referências dentro do próprio Sebrae, que tem parcerias com a Endeavor, com alguns programas como Inovativa, tá? Para você entender outras tendências aí, novos setores, novas tendências de mercado, tá? Da gestão de startups, eu buscaria aí parcerias com hubs, entender um pouquinho acelerações,
tá? Então, hoje existem N acelerações gratuitas, até para você ali receber imersão. Por exemplo, se tem agora o próprio Inovativo. O Inovativo, ele te ajuda na parte de gestão, na parte estratégica, na parte network, de fundos de investimento. Então, é um programa completo também, tá? Ou, se não, queira aí entrar em contato conosco, fique à vontade, tá bom? Rafael, vamos lá. O pessoal mantém aqui, isso é legal. O que você acha da comunidade São Pedro Vale aqui de BH? É bom participar desse grupo? Sim, tá? É bom, é um grupo aí já que foi fundado por vários amigos, né, que eu tenho aí, que são mais antigos, como o Gustavo Caetano, né, dono da Sambatec, foi tido aí como o Marcos Kimber brasileiro, o segundo cara mais influente, né, na América Latina. Bom, vale a pena sim. Vale a pena. E vocês estiveram aí em Minas Gerais agora, né? O Hackathon, né? Que é um grande evento, pô, nacionalmente isso é muito conhecido, que é basicamente uma cidade inteira ali falando de inovação, de empreendedorismo. Tem que participar. Procure aí na internet comunidades na área de vocês, tá? Então vocês têm a comunidade Y aí, vocês têm vários tipos de comunidade, vários líderes de comunidades que podem incentivar. Também, mesma coisa, entre em contato comigo lá pelo meu direct, eu vou passar para vocês ali alguns líderes de comunidades, tá, que podem incentivar vocês aí em Minas, tá, ou em qualquer outra região. Ou como a gente rodou o Brasil já todo, a gente tem outros lugares ali, tem representantes em vários lugares, beleza? Ou colegas. Vamos lá, o Jordan, no meu projeto, mantenho tudo na Microsoft Loop. A ideia é que a Microsoft upload o gráfico, né? Vão ajudar a criar um no lead, ok? Base extremamente eficaz. Beleza? Por enquanto, o upload parece só jogada de margem. Bom, ainda assim, é muito cedo a gente tirar uma conclusão, tá, Jordan? Mas, cara, eu aposto muito. Microsoft não entra para perder, não entra para fazer graça, né? É claro que dentro dos seus sistemas operacionais, um falhou, né? Muito tempo atrás, né? Nas suas versões de atualizações. Mas, enfim, eu acho que vale a pena. A Microsoft, ela sempre está aí apoiando muito. Inclusive, a própria Microsoft tem um programa específico para startups, tá? Beleza? Vamos lá. Letícia. Então, vamos lá, Letícia. Fabiano, quem aqui consegue entrar em contato com universidades, entra em contato comigo. Ah, tá. Beleza. Então, aí ela está deixando o contato dela também, tá? Eu tenho um simulador, pessoal, que ajuda vocês no empreendedorismo, tá? Vou fazer um jabá aqui, pessoal ali, né, que não sei se pode, mas eu falei da imersão, eu estou disponível para dar essa imersão para vocês, ok? Então, eu já estou falando para vocês aqui, eu posso tranquilamente dar essa imersão, tá? De carreira para vocês exponencializarem. Então, eu e Roberto junto, qualquer tipo de negócio. Esse é um. Vai lá no meu direct ou na foto que eu postar aqui do nosso evento aqui, nós vamos então falar, eu quero participar. Beleza, nós vamos mandar o link. 2, nós temos um simulador empresarial. Esse simulador, você administra uma empresa fictícia com dados até reais. Nós podemos imputar. Imagina, eu quero fazer um torneio hoje, e essa é uma proposta que eu quero fazer, como sou professor, docente há 15 anos, eu quero fazer um torneio com todas as faculdades. Se vocês se unirem, entre em contato comigo. Entre em contato pelo meu direct, que nós vamos fazer um torneio. Eu já tenho os patrocinadores, já tenho o regulamento, já tenho tudo. Só quero fazer com que vocês tenham uma visão mais de empreendedorismo, de empreendedor, de ser empreendedor, de correr risco, tomar decisão estratégica, criar estratégia. Beleza? Então, fico à disposição de vocês aí também para esse simulador, tá? Que é um simulador nosso aqui, faz 40 mil cálculos em frações de segundos. Ele analisa todo tipo de comportamento, liderança, tomada de decisão. Então, nós podemos fazer online. E se houver um quórum legal, nós podemos ir até aí. Não sei se a maioria está em Minas, podemos ir para Minas, ou para outro estado, ou o estado que tiver à frente, nós vamos fazer a final no estado. Tá? Nós vamos fazer aqui em São Paulo, tá? Com algumas universidades,
tá? Um campeonato mais fechado, mas se você quiser também utilizar desse simulador para você poder treinar suas competências, eu não sou tão competitivo assim, não quero disputar com outras empresas, outras faculdades, outros amigos. Eu quero só testar você consegue jogar com outra máquina, tá? Simular o mercado real e ele te dá fatores do que você tem de competência, habilidade e atitude e de que você tem para você também melhorar, tá bom? Vamos lá. O Eden está falando aqui, Fabiano, consegue repetir como a gente faz para conseguir simular? Bom, de novo, entre em contato comigo no meu Instagram lá no direct e eu vou passar as coordenadas para vocês, tá? Tá sendo gravado isso aqui, tá sendo gravado aqui. Isso aqui depois os organizadores aí possivelmente vão mandar para vocês, né, todo esse nosso conteúdo aqui, os nossos contatos. Deixo aqui, como meu nome é japonês, então eu vou colocar aqui, ó, Fabiano Nagamatsu, tá? Esse é o meu nome nas redes sociais, seja no LinkedIn, Facebook, tá? Instagram, Twitter, tá? No YouTube também, beleza? O Rodrigo aí está informando que está gravado no YouTube. Legal, boa, Rodrigo. Obrigado aí, obrigado pela informação. Beleza, pessoal? Então é isso que nós temos aqui, que eu tinha para passar para vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre investimento em startup? Talvez agora muitas, né? Porque o que eu gosto é isso, provocar em vocês, tirar vocês da zona de conforto, para que a gente possa manter agora uma relação aqui de, quem sabe eu encontro vocês no caminho aí das comunidades, do ecossistema lá na frente, buscando uma captação e eu tendo o prazer de ajudar vocês. Tá bom? Pessoal, muito obrigado aqui. Até aí, então. Fico à disposição pelas redes sociais. Se vocês precisarem, estou aí para servir. Um abraço, pessoal. Tudo de bom para todos. Tchau, tchau.